Se alguém me dissesse lá em 24 de fevereiro de 2022 que depois de quase 2 anos, o conflito entre Rússia e Ucrânia ainda não teria acabado e que pior, estava longe de um final, eu com certeza não teria acreditado e acho que você também. Naquele momento, a vitória russa parecia favas contadas e para grande parte do mundo, incluindo muitos analistas militares, era apenas questão de dias para que Vladimir Putin e seu exército derrotassem os ucranianos. Mas para minha surpresa, e provavelmente para a sua também, a resistência ucraniana conseguiu aguentar firme as primeiras investidas, e com bilhões de dólares e muito material militar fornecido por potências ocidentais, a Ucrânia conseguiu não só resistir, como, em alguns momentos, deu sinais de que poderia até ganhar a guerra. E enquanto as forças ucranianas enfrentavam o invasor, o presidente Volodymyr Zelensky, até então um ilustre desconhecido no cenário internacional, se tornou o centro das atenções. Com seus insistentes apelos e sua tentativa de transformar a disputa regional em um combate global, se tornou o símbolo maior da resistência e esperança de vitória. Entretanto, ao terminar 2023, a tão alardeada ofensiva ucraniana, depois de meses de combate, se mostrou um fracasso, sem atingir o objetivo de recuperar o território perdido para o exército invasor. Além disso, divisões internas no governo de Kiev começaram a vir à tona, e o mais preocupante, desvios de dinheiros foram confirmados, colocando em risco o apoio financeiro que o país recebe. Diante disso, podemos perguntar: será que o maior inimigo da Ucrânia hoje é a própria Ucrânia? E como os conflitos internos do governo de Kiev podem deixar o país completamente sozinho no campo de batalha? Mesmo quem acompanha as notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia à distância deve conhecer o general Valery Zaluzhny. Depois do próprio Putin e de Zelensky, o general talvez seja o rosto mais conhecido do conflito e já foi chamado de inimigo público número 1 da Rússia. O general foi nomeado como comandante do Estado-Maior Militar pelo próprio Volodymyr Zelensky em 2021 e foi o grande responsável pelas estratégias bem-sucedidas aplicadas no campo de batalha. Foi ele quem ordenou que as tropas deixassem os quartéis antes do ataque russo para garantir a integridade de seus soldados e atraiu o exército inimigo para uma grande emboscada dentro do território ucraniano. Os bons resultados nos campos de batalha renderam a Zaluzhny uma popularidade entre os ucranianos no mínimo igual à do presidente, a ponto de, segundo o The New York Times, ter fotos dele penduradas em bar e cafeterias na Ucrânia. Entretanto, na última segunda-feira, dia 29 de janeiro, começaram a circular notícias de que o presidente ucraniano havia demitido o general, um fato que gerou muita especulação. Diante da repercussão, o porta-voz do governo de Kiev negou a demissão e disse que a ordem não havia sido dada. Mas os rumores só aumentaram e o The Washington Post e vários outros veículos de comunicação cravaram que Zelensky vai sim demitir Zaluzhny. Claro que substituições durante combate são normais, e essa é uma prerrogativa do presidente. Inclusive, a própria Rússia também já realizou trocas no alto comando desde que os enfrentamentos começaram. No entanto, o que chama a atenção no caso da possível demissão do general Zaluzhny é que tudo aponta para uma decisão tomada por interesses políticos, que não levam em conta sua importância dentro do campo de batalha e o respeito que as tropas têm por ele. Um ex-presidente ucraniano, ouvido pelo The Washington Post, afirmou que a decisão não foi tomada por considerações militares e estratégicas. O motivo, apontado em diversas reportagens, é a alta popularidade de Zaluzhny, que, segundo uma pesquisa realizada em dezembro, contava com a confiança de 88% dos ucranianos, contra 62% que afirmaram confiar em Zelensky. Nesse cenário, o general é hoje a única pessoa que poderia derrotar o atual presidente em uma eleição, e embora os pleitos estejam suspensos por conta da guerra, a demissão pode indicar que Zelensky está pensando um pouco à frente e, claro,
colocando seus interesses muito acima do futuro da Ucrânia. Segundo uma reportagem do Financial Times, Zelensky ofereceu a Zaluzny o cargo de conselheiro militar e informou ao general que, independente de aceitar ou não, ele perderia sua função atual. Caso realmente a demissão se confirme, a Rússia pode ter motivos para comemorar a vitória em uma batalha que sequer disparou um tiro. Além de ser respeitado pelas tropas, o general tem sido um elo importante com os países que estão colaborando com a Ucrânia e possui grande prestígio entre os militares desses países. Justamente em um momento onde os Estados Unidos, principal apoiador dos ucranianos, com mais de 113 bilhões de dólares enviados, está dependendo da aprovação do Congresso para liberar um novo pacote de mais de 100 bilhões. O fracasso da ofensiva de 2023 já fez o governo de Joe Biden rever os planos de guerra e desistir da retomada de território, concentrando os esforços em defender o país de novos ataques russos. Problemas de ego à parte, a Ucrânia ainda tem outro grande inimigo dentro de seu próprio território, ou melhor, inimiga, que pode fazer aliados reduzirem o envio de ajuda financeira. Nunca foi segredo que o país era um dos mais corruptos da Europa e que durante muito tempo a corrupção corroeu até mesmo o exército ucraniano. Mas diante de um conflito onde a prioridade é defender o país, era de se esperar que o governo conseguisse controlar melhor os recursos recebidos, até mesmo para garantir a continuidade das ajudas. Mesmo com medidas mais duras, as denúncias de corrupção são muitas e atingem setores que vão desde o Departamento de Infraestrutura até os responsáveis pelo recrutamento de novos militares. O desvio de recursos públicos é tão grande que alguns meios chegam a noticiar que o país enfrenta duas guerras ao mesmo tempo. No meio do ano passado, meios de comunicação ucranianos denunciaram que o Ministério da Defesa estava comprando uniformes militares pelo triplo do valor e várias outras compras superfaturadas. O caso levou à demissão do ministro de Defesa e, ao longo do ano, várias outras foram realizadas, como a demissão de todos os chefes do setor de recrutamento, depois que foi descoberto um esquema de suborno para a liberação do alistamento obrigatório para quem pagasse. A última denúncia aconteceu há alguns dias e foi revelado que mais de 40 milhões de dólares foram desviados. Segundo as informações divulgadas, o governo ucraniano assinou um acordo nesse valor com uma empresa para o fornecimento de 100 mil morteiros, que nunca foram entregues. Até o momento, a guerra está aberta e fazer qualquer previsão é complicado. Porém, existem vários indícios de que nos últimos meses, com a guerra em uma situação mais morna, a Rússia conseguiu repor partes de seu arsenal e treinar novos soldados, voltando a ter maior capacidade de ataque. Mas nesse momento, parece que a Ucrânia tem muito mais fatores para se preocupar do seu lado da trincheira do que com o inimigo. E você, o que acha? Zelensky está certo em demitir seu general? Os aliados vão continuar mandando dinheiro para o país, mesmo com tantas denúncias de corrupção? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.